Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar com vocês. O fato de você e eu estarmos aqui hoje já é um grande milagre. Pessoas melhores do que nós já não estão mais entre nós. E se você e eu estamos aqui, é porque Deus ainda tem um plano a cumprir na nossa vida. Então eu quero compartilhar com você um texto da Escritura, e peço que você abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição da passagem bíblica. Está escrito o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Amém. Eu tenho a alegria de compartilhar com vocês hoje sobre o seguinte tema:
Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um grande esportista preparava-se para a maior aventura da sua vida: escalar o monte mais alto do planeta, chegar ao topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary era este homem. Ele treinou, se preparou. Entretanto, no dia que partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chega no auditório, toma um susto, porque eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, baixou a cabeça, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando-nos um legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório tenha alguém que já perdeu os seus sonhos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós aqui hoje alguém que já viu os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelo. Talvez alguns aqui até mesmo já enterraram os seus sonhos e colocaram uma lápide com a seguinte inscrição: aqui jaz os meus sonhos. Mas nesta noite eu quero encorajar você a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus, porque estamos diante daquele para quem não há causa perdida, não há impossíveis. Hoje, nesta noite, Deus pode ressuscitar os seus sonhos e realizar um milagre na sua vida. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, um sonho de ser mãe, mas ela é estéril, seu ventre é um deserto, seu sonho, uma impossibilidade intransponível. Eu fico imaginando e pensando que se Ana vivesse hoje, na nossa geração, ela enfrentaria pelo menos 3 abordagens. Talvez a primeira fosse a seguinte: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, mas você está doente, você precisa examinar com mais detalhe a sua árvore genealógica, Ana, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto você não quebrar essa maldição, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela como os amigos de Jó, dizendo: Ana, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Para você estar doente, tem coisa errada na sua vida, tem pecado escondido, Ana. E enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondida na sua vida, você precisa ir num culto de libertação.
Enquanto esse demônio não for expulso, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era demônio. Queria que você olhasse comigo aí o versículo 5. Porque no versículo 5 está escrito aí que foi Deus quem a deixou estéril. E eu queria que agora você olhasse o versículo 6. Porque no versículo 6 está escrito que foi Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária. A doença de Ana não tem a ver com pecado escondido. A doença de Ana não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E talvez isso dê um nó na sua cabeça. Porque você pode estar perguntando, bom, mas se Deus é bom e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós e Ele tem. Como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção, é do abençoador. Não é de coisas, é de Deus. Nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, se nos faltar o Deus das bênçãos, a nossa vida continuará vazia, sem propósito, sem significado. Nós vivemos uma geração, irmãos, que está pouco a pouco se deslocando do cristocentrismo para o antropocentrismo. Parece que hoje o pensamento contemporâneo não é mais que o homem está a serviço de Deus, mas que Deus está a serviço do homem. Não é mais que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem prevaleça no céu. Mas é necessário dizer que Deus é melhor que as suas bênçãos. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Deus passa a ocupar o primeiro lugar na sua vida, na sua agenda, no seu coração. E essa é a primeira lição que Deus nos ensina. Enquanto Deus não for o primeiro, as outras coisas não vão ter sentido nem propósito na sua história. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos e tudo que somos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Olha o que Ana disse para ele: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse tido esse entendimento, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Ela teria vivido ao redor de Samuel, gravitando ao redor de Samuel. Quantas vezes, meus irmãos, nós pedimos uma bênção para Deus e Deus não la dá, porque Deus é o abençoador. E de repente, ao recebermos a bênção, substituímos o abençoador pela bênção. Eu explico. Você pede a Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar financeiramente. Aí ela não pode vir num culto de terça-feira mais, porque ela está ocupada cuidando das coisas. Não pode vir numa vigília de oração mais, porque ela está cuidando das coisas. E de repente aquilo que foi dado como bênção,
se transforma num substituto do abençoador e depois se transforma num ídolo na sua vida. É muito importante você entender que tudo que você tem é de Deus. A vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a inteligência que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o trabalho que você tem é de Deus, tudo é de Deus. Então coloque no altar de Deus de volta o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Quando Deus está em silêncio, ou demorando, não é porque Ele está indiferente, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Deus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. E quando nos ensinou a orar, Ele nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontre, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Ele ensinou. Mas às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe. Isso é verdade. Mas nem todo o que pede, recebe o que pede. Isso não está na Bíblia. Está escrito que todo o que pede, recebe. Mas não está escrito que todo o que pede, recebe o que pede. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus aquilo que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos matar. Então Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não atende nem defere tudo o que nós pedimos para Ele. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos caminhos, os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Pense comigo em José. Ele estava preso, ele era inocente, passou os melhores anos da sua vida numa cadeia, numa masmorra. Ele rogou ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e o copeiro do faraó saiu da prisão, esqueceu-se de José, ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente, numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José 2 anos antes, quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas naqueles 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. Deus age no seu tempo, Deus age da sua maneira, Deus age para o louvor da sua glória. Deus trabalha por nós e não contra nós. Os planos de Deus são melhores que os nossos melhores sonhos. Mas em quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e não precisa pedir licença nem permissão para você e para mim para fazer. Veja comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, no cântico de Ana, o que ela disse:
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Você e eu conhecemos pessoas que até bem intencionado, e até tentando demonstrar uma fé robusta, beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus e dizem assim: Deus, eu ordeno, Deus, eu proíbo, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus assentado ao escabelo de seus pés. Que bobagem, que tolice. O Deus a quem servimos está sentado num alto e sublime trono, e a sua glória enche a terra. O Deus a quem servimos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não pode ser pressionado nem colocado contra a parede. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle do universo. Seu Filho, o nosso amado Redentor, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, está com o livro da história nas suas mãos, e Ele quem governa os destinos da história, e da sua vida e da minha vida. Agora, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Porque algumas pessoas hoje, não, o tempo dos milagres acabou, isso foi lá na época dos apóstolos, hoje não tem mais não. Mas nem você nem eu encontramos nenhum versículo na Bíblia que diz assim: Deus aposentou, Deus mudou. Não, Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele faz tudo quanto Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, com quem quer, para o louvor da sua glória. Precisa pedir licença, Ele é Deus. Eu fico imaginando que Ana, como mulher crente que era uma pessoa esclarecida, e por ser esclarecida, eu acho que Ana deve ter buscado na época todos os médicos de Ramá, para buscar a cura da sua enfermidade. Toda mulher, sem exceção, gosta de andar com a bolsa tiracolo, não é verdade? Toda. Eu acho que ela carregava nessa bolsa os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo assim para ela: ô Ana, não tem jeito, seu caso não tem jeito. Mas Ana não entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. Porque a última palavra não é da ciência. Estamos muito acostumados nesses dias de pandemia, as autoridades dizer que é a luz da ciência, a luz da ciência. Alguns chegam quase a dizer que a ciência é a luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. A todo homem. Bobagem. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito. É por isso que Ana ora, é por isso que Ana espera um milagre, é por isso que Ana insiste com Deus. Há alguns anos eu fui fazer uma visita no hospital militar na cidade de Vitória, como fazia costumeiramente as ovelhas que iam para lá, seriam hospitalizadas. Naquele dia eu cheguei, 3 pessoas na porta do hospital. Quando eu me aproximei, eram pessoas da minha cidade do interior do Espírito Santo, e lá estava uma moça de 19 anos, com câncer, já em estado avançado, e o médico lá do interior, não podendo mais continuar o tratamento lá, mandou-a para Vitória, Espírito Santo, porque ela precisava ser internada no CTI, ela não tinha plano de saúde,
não tinha vaga no CTI. Eu conversei com o diretor do hospital, disse: hoje eu não posso receber, não tem vaga. Um pouco frustrado, eu retorno à porta do hospital e disse para ela: olha filha, aqui não tem jeito. E eu confesso, pastor Fred, que eu não tenho o hábito de fazer isso constantemente, mas naquele dia eu fiz, tomado por um impulso. Eu disse: filha, vamos fazer uma coisa? Aqui não tem jeito, mas vamos pedir para quem tem jeito, para fazer mais? E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre aquela moça, e pedi a Deus para fazer um milagre na vida dela. Quando eu termino de orar, se aproxima um rapaz e disse: essa moça eu conheço, e ela tem um primo que é médico, numa outra cidade do estado, a 180 quilômetros daqui, lá tem CTI, então vamos ligar para lá. Ligamos, ele atendeu, tem vaga, pode mandar lá. Quando ela chega, ele pega os exames, examina, constata o problema, a gravidade do problema, submeteu-a a novos exames. Para surpresa dele, não tinha rigorosamente mais nada no seu organismo. Ela foi para casa naquele mesmo dia. Faz vários anos isso, com vida, com saúde. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito. Não estou dizendo para você, entretanto, que todas as pessoas pelas quais eu ou você vamos orar, Deus vai curar, não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Mas esse texto nos retrata um outro ângulo desta mensagem. Se você tem sonhos, cuidado, porque tem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Penina irritava, provocava. Sobretudo quando Ana subia à casa de Deus, ela provocava a Ana de tal maneira que a Ana começava a chorar, perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Mas eu acho que à luz do versículo 6, o que Penina dizia para Ana era o seguinte: ô Ana, você é tão crente aí, você vai tanta igreja, você ora tanto, está aí doente. Eu não vou à igreja igual a você, eu não oro igual a você, eu não fico diante de Deus igual a você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar, Ana, funcionasse mesmo, você não estaria nessa. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. Eles querem matar os seus sonhos. Eles querem dizer para você que se você é crente, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problema na família, você nunca vai ter problema financeiro. Isso não é verdade. Jesus nunca prometeu nem para você, nem para mim, que nós nunca teríamos aflições nessa vida. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana, foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia, todo ano, para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta a Bíblia em nenhuma dessas idas que nem Eli, nem Rofini, nem Finéias olhasse para Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana, intercedesse por Ana. A primeira vez que Eli se dirigiu a Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de bêbada dentro da igreja. Filha de Belial. Eu até acho, pastor Fred, que se a Ana fosse membro de uma das nossas igrejas aqui, dos nossos dias, eu acho que ela ia sair da igreja. Eu acho. Por muito menos as pessoas se melindram. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais. Eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Mas Ana é uma mulher madura. Porque tem crente hipersensível, cristal, qualquer coisinha se melindra. Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, o que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, portanto, a tua serva como o filho de Belial.
Não permita que os seus sonhos sejam tirados de você, nem dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido, Eucana. Eucana era um maridão, presente, amoroso, provedor, maridão. Mas o Eucana tinha um pequeno problema: cabeça dura demais para acreditar em milagres. Eu conhecia a história bíblica. Ele sabia que as 3 mulheres dos 3 patriarcas da Bíblia eram estéreis, todas bonitas, é verdade. Sara, muito bonita, Rebeca, muito bonita, Raquel, muito bonita, mas as 3 estéreis. E Deus as curou. Eu conhecia essa história. Você não vê Eucana junto com Ana quando ela está chorando e orando. Não consta a Bíblia que ele estivesse dizendo: ó filho, eu vejo você insistir com Deus, conta comigo, eu vou orar com você. Quem sabe Deus nos escuta? Não escuta, você não vê isso na Bíblia. Mas você vê o que está escrito no versículo 8, olha aí comigo. E eu vou parafrasear o versículo 8, eu acho que foi mais ou menos o seguinte: um dia eu chamo a Ana para uma conversa. Aquela conversa que o marido tem com a esposa no quarto, com a porta trancada. Ô Ana, vem cá, preciso bater um papo com você. Ô minha filha, eu não aguento mais ver você chorar não. Está virando obsessão na sua vida, está virando uma doença. Você tem que parar com isso. Aliás, você sabe pela junta médica de Ramá que não tem cura. Para que você insiste? Larga a mão desse sonho, mulher. Viva a vida. Aliás, Ana, tem outra coisa. Você não está curtindo o maridão que você tem. Você não sabe, Ana, que eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje, eu diria assim: ô Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Cuidado. Não desista de seus sonhos. Mas eu quero concluir com o último ponto. E o último ponto significa: o que eu vou fazer quando os meus sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue chorando, continue insistindo com Deus, continue aguardando uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Às vezes nós desistimos no limiar da vitória. Então chore um pouco mais, então ore um pouco mais, então jejue um pouco mais, então persevere um pouco mais. Meus irmãos, quantos casamentos acabaram quando se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de tolerância, esse casamento teria sido recuperado. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Acho que todos vocês já ouviram falar em Norman Vincent Peale, pastor metodista, que escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. E é um drama para o escritor publicar numa boa editora o seu primeiro livro, é um drama. E ele procurou aquela outra editora, todas fecharam as portas para ele. E ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de ser um escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu acredito nos seus sonhos, vou lutar por eles. Catou os rascunhos do lixo de novo, começou a bater em outras portas, em outras editoras, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Este livro é um dos maiores best-sellers da literatura cristã.
já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Eu gosto muito de política, acompanho política desde a minha infância. E um dos homens que me marcam profundamente é Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Harvard, em Colômbia. Entrou na política. Fez um trabalho brilhante. Mas o sonho da vida dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas, paraplégico. Alguém chega para ele e diz: numa cadeira de rodas você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, quando os seus sonhos estavam sendo adiados, é que ela tomou posse das promessas da palavra de Deus. Veja o versículo 17 comigo. Eu acho isso magnífico, porque quando Eli falou uma tolice para Ana, ela não hospedou aquela palavra no coração. Você e eu conhecemos pessoas doentes emocionalmente, porque um dia o pai, a mãe, o marido, a esposa, o noivo, a noiva, o patrão, o professor, falam uma palavra atravessada, e essa palavra entrou como uma flecha venenosa no coração, e a pessoa adoeceu dali para frente. Se alguém falou uma palavra tola para você, não receba isso não. Mas o que me encanta é que o mesmo homem que falaram uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra Ana acolhe, essa palavra Ana hospeda no seu coração, e esta promessa trouxe cura para Ana, e restauração para a sua vida. Notem vocês que Ana teve 2 curas bem distintas. A primeira cura foi uma cura emocional. Logo que ele ouviu e tomou posse, o rosto dela brilhou, a face dela iluminou-se. Ela largou ali os andrajos, os trapos da tristeza e da dor e da depressão, e ela retoma o sonho de ser mãe. Mas diz a Bíblia que ela então vai para Ramá, coabita com seu marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Portanto, em Shiló ela creu, em Ramá o milagre aconteceu. Em Siló ela tomou posse da promessa, em Ramá a cura aconteceu. Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, e eu não sei se você pensa como eu, mas se você ligar a televisão, tem um assunto, de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite e de madrugada. Pandemia, 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 Covid, 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 e tantas pessoas infectadas, e tantas pessoas morreram, e tal, e tal, e tal, e tal, e tem gente plugada nesse troço, de manhã, de tarde, de noite. Meu amado irmão, quem sabe, dê uma desligadinha, comece a ler sua Bíblia, alimente o seu coração com as promessas de Deus. Quem está no controle da história não é a Organização Mundial de Saúde. Quem está no controle da história é o Deus vivo, todo-poderoso, que é seu Pai. Aproprie-se das promessas da palavra de Deus, porque nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir.
Mas finalmente, Ana nos ensina a terceira coisa. Se os seus sonhos estão sendo adiados, volte à trincheira da luta e volte a viver. Ana queria ser mãe, mas ela vivia deprimida, chorando. Em vez de relacionar-se com o seu marido e caminhar na direção do milagre, ela vivia nos cantos chorando. E uma mulher que vive nos cantos chorando não é muito agradável para o marido também não. Quando ela voltou para Ramá, eu acho que ela deu uma melhorada no semblante, botou uma roupa mais bonita, mais atraente, e diz a Bíblia que ela coabitou com seu marido. Ela voltou a viver, ela voltou a sorrir, ela voltou a cantar, ela voltou a sonhar. E agora eu quero dizer a você, que nós cremos nesta verdade, que Deus está no controle, que Deus é soberano. Você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em um olho gordo, você e eu não cremos em misticismo, você e eu cremos que Deus está no trono, que a nossa vida está nas suas mãos, que nada acontece conosco sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele tenha um propósito. Então volte a sorrir, então volte a cantar, então volte a viver, então volte a crer que Deus está no comando da sua vida e conduz você ao triunfo. Há um autor que eu gosto de ler, embora não seja evangélico, Og Mandino. Não sei se você já leu, pelo menos o maior vendedor do mundo. Se você não leu, vale a pena ler. Mas o que me impressiona em Og Mandino é que aos 35 anos de idade ele estava falido, bêbado, abandonado pela esposa e pela filha, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, ele estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente, consegue viver com otimismo, e você, e eu, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, ele dá uma sugestão muito simples e muito prática, para você começar o seu dia animado, porque crente tem que começar o dia animado, qual o conselho dele? É o seguinte: bom, bem de manhã, antes do café, pegue o melhor jornal da sua cidade. Aqui nós falamos de Folha, outros acham que é o Estadão. Pega os dois então, se você estiver em dúvida. Abra o jornal. Bom, mas você não deve abrir o jornal na página política, você vai ficar deprimido e revoltado. Então pula essa página. Bom, também você não deve começar a ler o jornal nas páginas econômicas, porque nós estamos numa recessão a caminho de uma depressão econômica. Então pula essa página também. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo nas páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página também. Bom, as páginas esportivas você não vai querer ler, porque de repente você é São Paulino, você nem lembra mais quando o seu time ganhou um título, então passa logo essa página também. Então você quer começar o seu dia animado? Comece a leitura na página do obituário. Exatamente, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, os nomes grandes, pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor muito especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, os meus pais moravam numa região muito pobre, do interior do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, num lençol, amarrado num varal,
e 2 pessoas carregando pela trilha, 40 quilômetros, onde ficava o médico. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de Padiola. Mandou chamar um médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente, e pior, a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar essa mulher é sacrificar a criança. Ou tira a criança, ou a mãe morre junto com a criança. Naquele momento a minha mãe tomou uma outra decisão. E disse: eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele. Eu estou pronto a morrer por ele. Mas eu não desisto dele. E ali ela fez um voto para Deus. E disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares a vida do meu filho, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pastor e pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe, e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Naquela região só tinha escola, na época, chamada de primária. Nunca ninguém tinha saído ali para fazer além de 4ª série primária. E desde criança, que eu entendo por gente, uma sede enorme de estudar, de aprender. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos de idade eu comecei a decorar aquele dicionário. Entrei na escola com 8, com 12 anos eu tinha terminado o primário. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma televisão. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma luz elétrica, uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma cidade. Com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando da roça para a capital do estado. E sabendo o meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com o estômago doendo de fome. E não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas noites chorava de fome. E dormia soluçando, porque eu tinha um sonho, eu queria estudar. Mas o meu sonho desde criança, pasmem vocês, era ser político e advogado. Na minha época, os comícios eram feitos na praça, nos palanques, e enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. E eu tinha sonhos. E a minha mãe, sábia que foi, nunca me contou o propósito dela com Deus. Porque ela não queria que eu fosse induzido para um seminário, queria que Deus me chamasse. Até o dia que eu conversava com um líder da igreja, um presbítero, e dizia para ele: olha, presbítero, quando eu realizar meus sonhos de ser um advogado, de ser um político, eu quero entrar num seminário e me preparar para servir a Deus melhor. Este homem, com a autoridade de Deus, botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, Deus quer você agora.
Deus quer a sua juventude, Deus quer a sua inteligência, Deus quer você por completo. E agora, aquilo entrou no meu coração como uma flecha, e a partir dali, eu abri mão dos meus sonhos, e abracei os sonhos de Deus. Se eu pudesse viver 10 vidas, em todas elas eu gostaria de ser pastor. Não tem nada mais sublime do que ser mensageiro de Deus, portador de boas novas, ministro da reconciliação. A minha mãe era uma mulher analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava Jesus e amava a leitura da Bíblia, mas ela não sabia ler. E um dia, chorando na sua casa, saiu para o quintal, tropeça numa cartilha suja, rasgada, e chorando diz: meu Deus, me ajude a entender isso aqui. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, e lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa, e me contou essa história. E eu confesso que eu chorei muito com ela. E ela me disse algo que nunca mais posso esquecer. Ela me disse: meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e orar para Deus levantar você, para Deus capacitar você. E eu disse: mamãe, a senhora está me ensinando as coisas mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre quando tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o importante não são os meus sonhos, são os planos de Deus. Então me perdoe de mudar meu tema. Se preciso for, abra mão dos seus sonhos. Desista dos seus sonhos. Mas nunca abra mão do plano de Deus para a sua vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus enche o nosso coração de doçura nesta noite. Eu quero orar por você. Fique em pé onde você está. Se não tivéssemos nessa conjuntura, convidaria você para vir aqui, mas eu sei que nós não podemos fazer isso. Então, aí no seu lugar. Mas eu quero orar por algumas coisas específicas. E eu peço que volte a luz de novo para o auditório, só mais um pouquinho. Ilumine as pessoas que estão, eu gostaria de ver o rosto delas. Eu queria orar por coisas específicas. E eu vou dizer por que eu vou fazer isso. Eu tenho pregado esse sermão em alguns outros lugares. E onde eu tenho pregado esse sermão, Deus tem feito algo que me surpreende. Eu gostaria de saber se nesse auditório tem alguma mulher que tem para ser mãe e não tem conseguido ser mãe. Levante a mão se tem alguém. Tem uma ali. Tem mais alguém além dessa irmã? Tem outra aqui. Eu vou orar por vocês. Deus é poderoso para realizar o sonho do seu coração.
Eu gostaria de saber, em segundo lugar, se tem alguém aqui que tem um assunto que humanamente é impossível. Ou Deus intervém ou não tem saída. E você hoje quer colocar essa causa na presença de Deus. Se você tem esse assunto, levanta a sua mão. Nós vamos orar. Você vai ficar de pé. Eu vou me colocar de joelhos diante do Senhor e vou orar. Bendito Deus. Não há Deus como tu. Não há Deus além de ti. Tudo quanto tu queres, tu podes fazer. Tu és o Deus de Ana. Tu és o Deus dos nossos pais, da nossa vida, dos nossos filhos. Deus de geração em geração, de eternidade em eternidade. Deus, há duas mulheres aqui neste auditório que têm colocado diante de ti esta causa e desejam ser mãe. Meu Deus, põe a tua mão de poder e graça sobre elas nesta noite. E como Ana, elas possam voltar para casa hoje com um brilho nos olhos e com a promessa da vitória nas mãos. Aqui tem irmãos e irmãs que têm causas, Deus, impossíveis para os homens, mas possíveis para ti. Se tu quiseres, tu podes fazer nesta noite um grande milagre na vida do teu povo. Nós apresentamos a ti esta causa e esperaremos em ti. E te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós cremos que tu és o mesmo Deus do passado, o Deus que responde oração e o Deus que opera milagres. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amados. Obrigado. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.